Se eu te perguntasse qual o estúdio de animação mais importante da história, algumas respostas podem vir na sua mente. Pra você que é mais preciosista, pode ser o estúdio Ghibli. Pra você que tá assistindo animes mais recentemente, é o estúdio Photable, principalmente por causa de Kimetsu no Yaiba e a série de filmes de Fate Stay Night. Mas, na minha opinião, o estúdio mais importante de animação japonesa se chama Gainax. Não só porque ele criou um dos animes de mecha mais importante da história, como ele conseguiu fazer isso 2 vezes. Já que Tengen-toppa, assim como Evangelion, também é um anime da Gainax. Mas não é só por isso. A Gainax sempre foi um estúdio muito inventivo e com um estilo muito único, criando animes como Paint Stock e Gatter Belt, a Benobest Mahou no Shotengai, que é um anime de comédia muito bom e muito subestimado, e também criou Medaka Box, que é um anime shonen que existe. Né? Ele existe, é o que eu posso dizer sobre. Mas voltando a falar de Evangelion e Tengen-toppa, é até bem bizarro você pensar que dois animes com estilos muito diferentes, com pegadas muito diferentes, ambos vieram do mesmo estúdio. Mas e se eu te dissesse que existe um elo perdido entre essas duas histórias? Um anime que consegue misturar o tom mais melancólico e reflexivo de Evangelion com a comédia e a ação desenfreada de Tengen-toppa Gurren Lagann. FLCL, ou Furikuri, o que é um nome meio suspeito, é um anime em formato de OVA em 6 episódios lançado no início dos anos 2000. E justamente por ser um anime OVA, que não é exatamente um filme, mas que não é uma serialização, é feito em partes mais ou menos como uma pequena série, ele tem uma animação numa qualidade muito superior à média do que você via naquela época, sendo dirigido pelo Tsurumaki Kazuya, que participou tanto de Evangelion quanto de Tengen-toppa e as outras animações do estúdio Trigger, que foi um estúdio criado a partir de remanescentes da própria Gainax. E você vai perceber isso principalmente no estilo de animação, que é uma animação muito experimentativa, muito similar ao estilo da própria Gainax mesmo. E aqui eu gostaria de estar focando bastante no lado visual dessa história e só depois falar do enredo. Apesar de que eu vou estar pincelando por cima e resumindo um pouco a história. Kakin? De Hunter x Hunter? Cara, esse anime tem muito aquele charme dos animes mais antigos, né? Nossa, essa primeira cena tem um tom meio melancólico. Tá bom, ferro gigante. Cara, esse anime tem uma paleta de tom meio pastel, né? Quase como se fosse sketches mesmo. Pô, muito da hora, cara. Matou o cara. Matou, pô. E morreu. Matou. Cara, eles fazem uma sessão de 3D mega bem animado pra um bagulho tão imbecil desse, cara. Perfeito, pô. Perfeito. Tá, pô, de novo? Ô, louco! Agora ele morreu, pô. Agora ele foi de base, total. Tá, pô. O moleque tem um chifre, mano. Cara, eu acho incrível como eles vão trocando, cara, toda hora de estilo de animação, cara. Isso é muito da hora. Cara, eu acho que esse ar melancólico que esse anime tem, cara, é uma parada que nem o estúdio Gainax e nem o estúdio Trigger, né? Eles nunca mais conseguiram replicar. Eu acho que o mais próximo disso é o que você tem em algumas partes de Evangelion, eu diria. Apesar de que Evangelion não tem esse rockzinho meio grunge, meio Nevermind das ideias. Não é estúdio Gainax / Trigger se não tiver alguma luta maluca no meio, né? E visualmente falando, cara, o FLCL, ele tem uma estética muito única dele, porque ao mesmo tempo que ele tem esse traço bem mais cartunesco, bem mais próprio do estúdio Trigger, mesmo do que eles vão fazer depois em Kill la Kill, no próprio Tengen-toppa, Brand New Animal e por aí vai, ele tem esse aspecto mais melancólico, sabe? Principalmente nesse uso de tons pastéis, no modo como a cidade ela é mostrada, toda enevoada, sabe? Ele tem muito esse aspecto de algo que foi desenhado, sabe? Parece que você tá vendo um storyboard mesmo. Você vai ver até no modo como os olhos eles são desenhados, eles são tipo rabiscos mesmo, sabe? Eu não pesquisei o suficiente pra saber se essa animação foi feita usando célula ou já foi feita usando animação digital, mas o aspecto parece de célula, mas tem algumas cenas que tá um pseudo 3D. Então eu acredito que provavelmente foi uma junção das duas coisas, sabe? E a bem dizer, cara, o estúdio Trigger e até
mesmo as outras animações da Gainax, elas nunca mais conseguiram replicar esse estilo do Furikuri, que de novo é um nome bem suspeito. Claro, eu sei que tem as continuações como FLCL Progressive, mas eu sinceramente não assisti ainda para poder saber o quanto que essas animações elas replicam o estilo original. Fora que a animação em si, principalmente nas partes de ação, é uma animação muito fluida e muito bonita de se ver. Fora os próprios designs em si, que eles são designs que é um treco meio mecânico, já é uma parada já mais próxima do Tengen Toppa, esses mechas menos humanoide, orgânicos e muito mais angulosos e cartunescos e tal e tudo mais. Furikuri, ele se passa numa cidade fictícia chamada de Mabase, uma cidade muito pacata onde nada acontece, onde tem essa fábrica em formato de ferro gigante que expele essa fumaça que acaba cobrindo a cidade inteira. E o nosso protagonista é um Naota, que é um garoto de 12 anos de idade que vive com o pai e o avô, e o irmão tá jogando beisebol no exterior. Então ele convive principalmente com a Samejima Mamimi, que era a ex-namorada do irmão dele e que ela tem uma relação, digamos, estranha com ele, sabe? Ela vive muito grudada com ele, ela não tem mais nenhum amigo, e isso vai ser muito importante para uma parada que eu vou falar lá na frente. Mas aí até esse momento ele vive uma vida normal, pacata eu até diria, até que aparece a Haruko, que acaba atropelando ele por acidente, só que aí depois dela ver que ele tá vivo, ela pega e taca o bacho na cabeça dele, e dessa vez não foi por acidente, foi pra matar. Eu acho, só que não. E aí, a partir disso, cresce um galo gigantesco na cabeça dele, e é desse galo que vai surgir um robô gigante, e é a partir disso que as confusões e as loucuras, todas elas acontecem durante esses 6 episódios. Maneiro, gráfico de Game Boy antigo. Agora tá nascendo o chifre atrás, olha lá ele. É que maneiro, cara, a gente tá vendo as coisas do ponto de vista dele, que cara, que da hora, cara. Cara, será que essas asas com essa auréola é alguma referência ao Haibami Seimei? Acho que é aquele anime que foi feito pela Gainax. Será também? É o PHD, né, cara? Pequeno homem dominado. Era esse mesmo nome? A trilha sonora desse anime é realmente muito boa, cara. Caraca. Eu acho incrível como esse anime ele consegue misturar vários estilos, né, de animação. É uma inventividade que é difícil de você ver nas animações atuais, cara. Bem difícil. Tá porra! Agora ele morreu, agora ele foi de substância na horizontal. Ô louco, vai ver. Virou meca, né? Virou evangelho. Aí ele vai cagar o moleque, né? Não. Ah, qual é? O maluco cagou. Aí. Faltou elegância. E eu acho interessante como cada episódio ele é um bicho diferente que sai da cabeça do Naoi, às vezes sai do corpo de outras pessoas, só que por mais que ele tenha essa estética meio sci-fi, meio ficção científica maluca, essa história é muito mais sobre os personagens em si, sabe? É uma trama com um escopo bem pequeno, apesar de ter toda aquela coisa do pirata espacial Atomisk, só que isso é uma parada muito pequena. Tudo o que acontece ali diz muito mais respeito àquele pequeno núcleo de personagens, sobre como principalmente o Naota ele meio que vive na sombra do irmão. Você vai ver isso principalmente na relação que ele tem com a Mamimi, sobre como ela de certa forma quer tentar preencher o espaço vazio que o irmão do Naota, o Tasuku, preenchia, sabe? O Naota é meio que um substituto para essa relação que ela tem. Inclusive, é a mesma relação que ele acaba tendo com a Haruko, porque a Haruko não quer o Naota. O Naota para ela é apenas um meio para chegar no Atomisk, sabe? E ele tá se vendo nessa relação entre essas duas pessoas, sabe? Ele nunca é escolhido por ser ele. Isso é uma coisa interessante sobre esse personagem dentro dessa história. Para tanto que no episódio 4, você inclusive tem um episódio focado em beisebol, né? E o pessoal fica falando assim, ele vai rebater porque ele é irmão do Tasuku. Ele vai conseguir porque ele é irmão do Tasuku. E ele se
recusa rebater justamente porque ele não quer ser comparado com o irmão. E tem cachorro latindo no fundo, eu não posso fazer nada, gente. Esse cachorro daqui não gosta de animes, pelo que eu tô percebendo. E eu gosto de como o FLCL também é muito uma história sobre pré-adolescência, porque você vai ver, além dessa questão do Naota não querer ser comparado com o Tasuku, não querer ser comparado com o irmão dele, você vai ter muito esse despertar que ele tem para o sexo oposto. Você vai ver isso na relação que ele tem com a Mamimi, com a relação que ele vai ter com a Haruko, para tanto que ele, inclusive, vai ter ciúme do pai dele, porque ele pensa que ele e a Haruko estão tendo uma relação, só que, na verdade, é uma outra coisa relacionada com o verdadeiro objetivo da Haruko e tal, e a história nisso já começa a despertar que talvez a Haruko não seja uma personagem das melhores, e aí fica pra você decidir se ela é uma boa pessoa ou se ela não é. Eu acho que ela não é, mas enfim. Isso é algo... É como se a história tivesse nos falando sobre coisas, mas não através do textual, mas sim através do que está sendo mostrado dentro da história, sabe? O que está sendo mostrado através das imagens, o que é algo muito similar ao que outras obras do Estúdio Trigger faz, sabe? Eu, inclusive, vou querer abordar isso um pouco melhor quando eu for falar de Kill la Kill, mas o Estúdio Trigger, que tem essa herança da Gainax, querendo ou não, é muito um estúdio que tem histórias que falam sobre temas até bem complexos, mas eles não explicitam isso através do que está sendo contado, através de diálogos, através da história, mas muito a partir do visual, sabe? O visual conta muito mais do que o texto, o que acaba fazendo com que essa profundidade que esses animes têm, ela não fique tão explícita, é algo que você tem que prestar um pouco mais de atenção. Maru Raba? Raba? Oh, meu Deus. Pessoa minimamente normal lendo uma nuvem. Botando o coitado do robô pra lavar, mané. Esse aí que eu vou fazer com o meu robô da Terra. Aí, ó, Velozes Furiosos 11 aí, ó. É um treco de... Opa, pegar o cara pelas pernas? Safadeza? Cara, esse anime tem muita vibe de Beck, velho. É impressionante. É, realmente, cara. Não mexe com as MILF não, que MILF é problema. O rosto do cara tá ficando RGB, mano. O que tá acontecendo? Eu vou referenciar a South Park de novo. Ainda tem um calvo ali no fundo. É. Foi pro mundo do Sekai, né, gente? O cara voa em T, mano. O cara voa em T-pose. Então, a guitarra é um simbolismo para o Braulio do moleque? Mas na minha opinião, o personagem que melhor explicita essa, digamos, complexidade de FLCL é a Mamimi. Porque você vai ver durante a história inteira que o que ela tá sentindo não é só uma falta do Tasuku, mas uma dependência dele. Quase como se ela estivesse passando por um quadro de depressão. E olha, eu tô falando isso do ponto de vista de alguém que não sabe nada de psicologia, que é um completo leigo, tá? Eu tô apenas vendo baseado no que eu interpretei. E a Mamimi, durante a história do anime inteira, você não vai ver ela com outros personagens além do Naota. Ela tá sempre junto dele, ela tá sempre muito agarrada com ele, como se fosse quase uma necessidade física que ela tem de estar junto do Naota, porque ele de alguma forma lembra o Tasuku, fora que quando ela não tá com o Naota, ela tá sozinha, ela tá falando sozinha, ela só interage com o Kanti, que é aquele robô com cabeça de televisão. No episódio 2, inclusive, a gente vai ver que ela sofre bullying, muito por causa de uma coisa que aconteceu há 6 anos atrás, que aparentemente ela tinha colocado fogo na escola e tal, e as pessoas até hoje fazem bullying com ela por causa disso, que o Tasuku era o apoio emocional que ela tinha, e ele acabou não só indo embora, como ele aparentemente arrumou uma namorada lá no exterior. Inclusive, um detalhe mega específico, que pensando agora faz muito sentido, é que o avô do Naota não gosta da Mamimi, e ele provavelmente não gosta dela por causa disso, porque na cabeça dele a Mamimi não deve ser uma garota que bate bem da cabeça. Inclusive, muito por causa dessa dependência que ela tem
do Tasuku e por tabela o próprio Naota, que acaba fazendo com que ela crie o vilão final do último episódio, porque ela alimenta aquela criatura lá meio mecânica, meio cachorro, e é a partir disso que você tem o vilão final que eles precisam enfrentar. E muito disso aconteceu porque o Naota deixou de dar atenção para Mamimi e passou a dar atenção para Haruko, porque a Haruko parecia ver algo de especial nele, apesar disso não ser exatamente verdade. Então, por ela não ter mais essa atenção do Naota, por ela perceber que o Naota não gostava mais dela, isso acabou gerando um vácuo de melancolia. Para tanto que você que já viu o anime, você vai perceber isso, que quando ela tá muito triste, ela fuma. E isso só acontece 2 vezes, isso acontece justamente no episódio 2 e no episódio 6, que é justamente nos momentos onde ela tá muito ruim, ela tá muito pra baixo. E falando agora do roteiro de FLCL no geral, apesar de parecer uma coisa caótica, muito doida, onde parece que tem algumas coisas que simplesmente não se encaixam, quando você pensa bem no roteiro, você vai perceber que ele é amarradinho, é bem certinho pra dizer a verdade, o que me deixa triste, porque FLCL é um anime bom, sabe? É um anime que é esteticamente inventivo, muito diferente, a história é bem legal, os personagens são bem interessantes, o que me dá uma sensação melancólica, sabe? Me dá uma sensação de melancolia não só pela proposta que o anime tem, mas quando eu vejo um anime tão bom quanto esse, me deixa triste o fato de que a Gainax acabou fechando, sabe? Que a Gainax esse ano acabou declarando falência e fechando o estúdio, sabe? Um estúdio que criou obras incríveis como Tengen Toppa, Evangelion, o próprio FLCL, um estúdio com tanta história acabou fechando. E eu queria fazer esse vídeo muito também por causa disso, para poder lembrar o legado desse que, na minha opinião, é o maior estúdio de anime já criado. Bom, acredito que seja isso. Eu agradeço a você que está vendo esse vídeo de manhã, de tarde à noite. Lançamos vídeos todas as segundas-feiras ao meio-dia. Temos os nossos vídeos também curtos nas nossas redes sociais, que é só você seguir lá, @açucatopoli, tanto no Instagram como no TikTok. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!